Então, pessoal, hoje vamos dar continuação na nossa disciplina de saúde do homem. Hoje é a terceira aula, né? Então, na aula passada falamos um pouco sobre a questão da higiene. Fizemos uma recapitulação do primeiro dia de aula, falamos um pouco da higiene, da importância da higiene e asseio masculino, o que leva também um reflexo também para a parte feminina. Falamos sobre a higienização das mãos, inclusive, né, dessa importância. E hoje vamos falar um pouquinho, vamos dar continuidade, falando um pouquinho de doenças que mais acometem os homens, né, dentro do programa Saúde do Homem. E essa aula ainda está na continuação daqueles slides que eu enviei para vocês, e inclusive está já na plataforma, tá? Já coloquei lá na plataforma a aula gravada e também coloquei no grupo do WhatsApp. Bem? Então vamos nós compartilhar com vocês os slides. Só um minutinho, gente. Enquanto isso, pessoal, vai entrando mais gente aí. Por que não está entrando? Pessoal, não estou conseguindo localizar o PowerPoint. Juliana, não estou conseguindo. Bom, meninos, não estou conseguindo localizar. Boa noite, Priscila. Eu não estou conseguindo localizar, mas vocês têm aí o PowerPoint. Estou gravando aqui o PowerPoint. Entre um Zoom e o outro, eu tento localizar. Mas não está perdido, não. Tem na plataforma os slides e também tem no grupo que eu tinha colocado, tá? Então, falar um pouquinho das doenças que mais acometem, no caso, os homens, né? Falar um pouco, em primeiro lugar, sobre o declínio hormonal ou a andropausa, né? Então, não sei se vocês sabem, mas assim como a mulher entra na menopausa, né, naquele climatério, que é aquele... Denise, você está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo?
Conseguiram me ouvir agora? Ok? Tá ok, então. Não falei muita coisa, não. Eu disse que eu não consegui localizar os slides, mas eu já mandei para vocês. Tá na plataforma, também tá no grupo, tá? Então é só vocês depois abrirem e seguirem. E os slides também estão sendo gravados aqui também na aula no dia de hoje. Bem? Então, para todos, boa noite. Acho que agora vocês estão me ouvindo. E vamos falar um pouquinho aí sobre as doenças que mais acometem os homens. Então, eu comecei a falar um pouquinho sobre a andropausa, né? E qual homem que não tem, né? Todos entram na andropausa, assim como as mulheres entram na menopausa, que é justamente um período da vida, tanto do homem quanto da mulher, onde há uma alteração hormonal. Então, a produção de hormônios masculinos, eles começam a decair em torno de 1% ao ano, mais ou menos aos 40 anos de idade, que ele inicia, tá? E ao passo que vai se passando os anos, esse homem vai tendo alguns sinais e sintomas, assim como a mulher também, tá? Então, ele tem a perda, né, do desejo sexual, né? Ele tem problemas na disfunção erétil, é um homem que fica muito cansado, irritado também tem irritabilidade, ele tem também depressão e também a falta de ânimo. Então vocês veem que não é tão diferente dos sintomas femininos, né? Então vocês agora já sabem, né, também que o homem tem aquela né, Tom? Cuidado, hein, Tom? Já tá chegando aí aos 40, hein? Então, tem que ter cuidado. Então é isso, gente. O homem também tem andropausa, né? Então, assim como a mulher tem a TPM, o homem também tem. Ele também tem o período dele mensal. O problema é que ele tem que entender que período é esse, onde ele tem um pico de hormônio. Boa noite, José. E ele tem um pico de hormonal e mensalmente, com essa alteração, ele também tem os momentos dele de alteração. E muitos homens não sabem disso. Muitos homens desconhecem que ele tem essa andropausa e que é passível, inclusive, de tratamento, sim. Por quê? Né? Porque, lógico, falar de sexo, né? Falar de problemas de ereção, de disfunção erétil, né? De disfunção hormonal, é um tabu, é algo de outro mundo que a nossa cultura arcaica não permitia que o homem pensasse nisso. Ah, homem ter problema de disfunção erétil, ele deixou de ser homem. E ele sofre com isso por conta de uma cobrança cultural. O fato dele estar com uma disfunção, ele fala assim, não, eu estou impotente, né? Que era assim que eles falavam, e ainda tinha o outro lado, justamente por ele achar que ele tinha esse problema de disfunção, no qual inclusive, ele não discutia essa relação com a sua mulher, com a sua parceira, fazia com que ele entrasse na crise matrimonial, buscar outras formas de desejos sexuais, né? Com outras mulheres, com outras parceiras ou não, né? E levar para a mulher, entre aspas, a culpa dessa disfunção. Então, isso eram problemas que eram gerados antigamente entre os casais.
o que fazia, né, que no caso a relação entre parceiros se tornasse algo descompensador, né, a ponto de ter uma época em que homens começavam a procurar mulheres e vice-versa, né, e gerando aí sérios transtornos. Hoje temos essa abertura, hoje nós já temos mais essa fala, essa liberdade, né, de estar convidando os homens a participarem da sua própria vida de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais aberta. Fazer com que eles entendam quem eles são, né? Que eles vão sofrer com a falta de hormônio, que eles precisam buscar ajuda, que eles já precisam procurar um urologista, procurar um médico, já fazer os seus exames, o seu controle hormonal, ver suas dosagens, né? E com isso ele mantém a sua qualidade de vida. Não só para a sua parceira, não, mas ou parceiro, né? Mas para ele próprio, né? Para ele se sentir ainda útil, com uma qualidade de vida, tá? Então, isso hoje já se fala mais, já existe essa abertura, já existe a abertura de idosos já estarem buscando, inclusive, esse auxílio. Não é tomar, né, aquele famoso comprimidinho azulzinho, né? Mas eles entenderem que até para tomar essa medicação, né, que é o vulgo Viagra, existe um protocolo, né, para que ele seja seguido. E ainda acontece de idosos, até mesmo homens, estarem tomando essa medicação até de forma aleatória, de forma irregular, e levar a óbito, né? Levar a doenças vasculares, cardiovasculares, né? A levar a complicações sérias, gente. Então, a andropausa, ela tem que ser analisada, tem que ser discutida, né? Então, é isso aí. Esse é um dos problemas graves. Uma outra questão também é a incontinência urinária. Aí o 21º slide que eu enviei para vocês, tá? A incontinência urinária, ela se caracteriza pela perda involuntária da urina, tá? E o que eu estou falando aqui para vocês também acontece no gênero feminino também, no sexo feminino, tá? Com o passar do tempo, há uma descompensação metabólica também, e no caso, eu tenho uma redução de elasticidade muscular, eu tenho uma diminuição do meu tecido conjuntivo, as minhas células, elas envelhecem, tá? E com isso a elasticidade também, eu tenho menos produção de colágeno, né? Cálcio, fósforo, ferro, sódio, enfim, né? Todas essa bioquímica, né? Todas as vitaminas, proteínas, sais minerais, eu tenho uma redução de concentração. Lógico que isso reflete aonde? Nos órgãos e tecidos. Então, toda essa elasticidade que eu tenho aos 20 anos, não vou ter mais aos 40, aos 50, mesmo em que eu tenha toda uma dieta rica, mesmo que eu faça exercícios, né? Lógico que isso melhora em muito a qualidade, com certeza, né? A qualidade de vida melhora, né? Eu tenho uma longevidade tecidual, né? E tanto dos meus órgãos quanto de músculos, de ossos, mas eu tenho uma tendência a ter, querendo ou não, a diminuição de produção, tá? Inclusive essa elasticidade. E por conta disso, essa elasticidade que o homem tem ou a mulher na bexiga,
ela também é reduzida, associado à diminuição de produção hormonal. Não vamos entrar muito aqui em anatomia e fisiologia, porque vocês já passaram por isso, né? Quando a gente entra na questão hormonal, do simpático, parasimpático, um produz, o outro inibe, e assim vai, né? Então, toda essa estrutura, ela é alterada com o passar dos anos, e não é diferente dos órgãos e dos sistemas. Então, eu passo a ter uma disfunção da minha bexiga, por conta dessa elasticidade. Ou seja, eu continuo na minha produção de urina, porém o meu armazenamento fica prejudicado, tá? Bem, como estamos falando na questão da saúde do homem, isso se agrava até por uma questão anatomofisiológica, que é justamente o quê? A próstata, ela está intimamente fixada, né, na bexiga. Tá? Então, por conta disso, né, alguns homens, eles têm uma hiperplasia prostática, que vamos falar mais à frente, ou ele tem um CA de próstata, que no qual ele tem uma proximidade com a bexiga, e aí eu tenho a alteração dessa incontinência, dessa urina. E aí passo a ter uma incontinência, que é o mau funcionamento da bexiga. E aí faz com que o homem não consiga reter a quantidade de urina na bexiga. Então, ele vai eliminando espontaneamente. Eu tenho, inclusive, uma diminuição do esfíncter urinário também, o que vai, né, que pode ser de uma forma leve, moderada a grave, no qual exige que esse homem fique, às vezes, com uma sonda vesical de demora, ou às vezes também pode ter até uma cistostomia, tá? E nas cirurgias, né, de próstata, nas prostatectomias, desculpa, o que acontece? Pode haver, até por conta mesmo da situação do tumor, pode haver uma lesão do esfíncter, por conta da inervação. Às vezes é um pinçamento, a retirada, né, do nervo, e aí ele vai fazer com que eu não tenha mais a válvula esfincteriana com funcionamento adequado. E aí causa-se a incontinência urinária. Ela, aí no caso, é um desconforto para o homem, né, para o idoso, mas hoje nós temos meios até de proporcionar, entre aspas, um conforto para esse homem, que são fraldas próprias que são utilizadas, no qual ele pode colocar na cueca normalmente. São fraldas já em forma de cueca, né, de peça íntima. Pode, né, o homem também usar sonda de demora, ficar com sonda vesical de demora, e aí é um desconforto, porque ele tem que ter uma adaptação de vida, uma nova adaptação, passar por um autocuidado no momento que ele tem que esvaziar aquela bolsa, o que ele pode fazer. Também existe a cistostomia, que cirurgicamente é passado uma sonda que vai direto para a bexiga, né? Então, também esse homem, ele tem um autocuidado, ele é orientado de como ele esvaziar essa bexiga, tá? Então, isso a gente também passa pelo PSF. Quem orienta é o PSF. Quem acompanha o PSF. E qual profissional que acompanha? O técnico de enfermagem, né? Ele aí é o ator principal.
o enfermeiro supervisiona e o médico conduz a terapêutica. Mas quem está ao lado desse indivíduo para poder estar acompanhando esse esvaziamento, né, essa educação do autocuidado, é o técnico de enfermagem. Mostrar para esse homem o que é incontinência, o que pode acontecer, né? E que ele também pode ter uma vida normal. Basta, tá, gente? Ele entender que se ele vai sair para ir no banco ou vai para algum lugar, é só simplesmente ele diminuir um pouco a ingestão de líquido, pelo menos 2 horas antes, que assim ele vai reduzir a quantidade de diurese desprezada espontaneamente nesse trajeto. Entenderam? Então, essa educação nós é que damos. Ele não vai entender. Eu tenho que orientar. O senhor gosta de beber água? Ah, eu gosto. Então, olha só, o dia que o senhor for no banco receber o seu pagamento do INSS, 2 horas antes, procura não beber nada, líquido nenhum. Quando chegar em casa, bebe água, ou quando estiver chegando em casa, né, ou pegando ônibus para ir embora, bebe água. Mas sempre também usando o seu protetor, porque existe também a parte do inconveniente, né? Porque ele está com incontinência urinária, como eu falei, ele não vai saber quando ele vai sujar a calça, quando ele vai molhar a calça, porque é espontâneo. Então, todos esses constrangimentos, todas essas ações, quem é que orienta para evitar? O técnico de enfermagem. Então, é um trabalho educacional. Aonde? Na atenção básica. Em que momento? Sala de espera, consultório com um médico, com um especialista, numa semana interna de prevenção de acidentes, numa empresa, tá? Então, isso daí são momentos em que eu posso estar falando para esse homem o que ele pode fazer para a qualidade de vida dele, né? Alguém tem alguma dúvida? Querem fazer alguma colocação? Ô, Márcia, eu tenho uma pergunta. Sim. Então, quando esse homem tem essa continência urinária, ele vai usar essa sonda de demora. Tem um prazo ou não? Ou ele vai usar pro resto da vida? Então, vai depender do momento, se é um momento agudizado ou crônico, tá? E o que está acontecendo para ele usar essa sonda? Se é uma hiperplasia benigna, né? A partir do momento em que ele possa estar fazendo o tratamento junto com o urologista, ele vai acompanhar esse edema, né, dessa hiperplasia. Então, se a tendência é a redução desse volume da próstata, a partir do momento que ela reduz o seu volume, tá, ela tende a liberar a uretra, o canal. Então, ele pode melhorar, pode ter a tentativa de retirada dessa sonda e ele voltar a ter micção normal. Mas, na maioria dos homens, isto não acontece. Tá? Ele fica com essa sonda ou ele passa para uma cistostomia, dependendo. Tá? Então, existe um momento agudizado ou um momento crônico. Existe um momento de qual é a causa dessa incontinência. É por câncer? É por hiperplasia benigna? Ou é até por questão mesmo da bexiga? Então, ali é que vai definir
juntamente com o médico e de como o homem vai se comportar nessa incontinência. Ele pode, por exemplo, diminuir a incontinência, diminuir o fluxo dessa incontinência, retirar a sonda e fica usando só uma fralda. Isso também pode acontecer. Ah, entendi. Por isso também a importância do Novembro Azul, né? Exatamente. Novembro Azul é importante para você sinalizar isso para os homens. O pessoal pensa muito em câncer de próstata. Novembro Azul, câncer de próstata. Não é só isso. Nós vamos falar mais à frente sobre Novembro Azul, mas o Novembro Azul é para tudo. É a conscientização da qualidade de vida do homem. Então, a gente pode fazer vários encontros, várias palestras que falem sobre vários assuntos que melhoram a qualidade de vida deste homem. O que eu posso fazer para impactar menos lá na frente? Por exemplo, fisioterapia urogenital. Hoje a gente trabalha o ramo da fisioterapia, tem um ramo da fisioterapia que lida com isso, que já cuida precocemente da incontinência urinária. E que são exercícios simples que podem ser desenvolvidos, né, desde a fase já adulta, assim, dos 30 anos, 35, que na hora lá que você deitou na cama para dormir à noite, você pode fazer aquele exercício para prevenir o futuro. Sabe? Que trabalha justamente com a contração muscular, o fortalecimento da musculatura urogenital. Entendeu? Respondido? Entendi. Tá ok. Respondido, Marcos. Obrigado. Nada. Agora vamos falar um pouquinho, né, das doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares, né, elas são responsáveis, como está aí no slide, a responsável por 29,4% das mortes registradas no Brasil, sabiam? Isso significa que mais de 308 mil pessoas faleceram. Tá? Então, e que doenças essas, né? Desse volume todo, né, dessas 308 mil pessoas, 60% foram homens. E com uma média de idade de 56 anos. Pensa, gente, isso aí não mudou muito, não. Você tem uma média de morte masculina em homens, entre aspas, né, jovens, muito maior do que das mulheres, tá? E geralmente essas doenças, elas podem ser evitáveis. Lógico que nós temos a questão hormonal, ok? Mas também temos a questão de qualidade de vida. Então, as doenças cardiovasculares, elas podem trazer riscos sérios, que vão desde grau de dependência até a morte, tá? Então eu estava falando, né, que no caso das doenças cardiovasculares, elas geralmente também elas são acometidas por qualidade de vida ruim, como alimentação inadequada, a ingestão de gordura, né? E o povo brasileiro adora comer gordura, né? Adora esse seu churrasquinho final de semana. Hoje mesmo, vindo aqui para casa, passei ali num bar, costelinha de não sei das quantas, todo mundo lá comendo costela bem carregadinha, né? A bebida alcoólica, cigarro, né? Então, lógico
que todo esse mau hábito alimentar, porque uma coisa é você estar, só um finalzinho de semana, mas todo dia uma má alimentação, uma falta de exercício, de atividade física e hábitos de vida ruins, né? Não muito bons, levam o homem, e aqui eu sei que a mulher também, mas volto a falar, é a nossa disciplina, é a saúde do homem, então levam o homem a ter doenças que estão ligadas à circulação, né, ao sistema cardíaco e vascular. E uma delas, né, é a placa, né, a formação de placas de ateroma, arteriosclerose, né? Então, associado a esses mau hábitos alimentares, aí vem todo um complexo, é um efeito cascata. Que efeito cascata? Não tenho horas de sono adequadas, muito trabalho, mas também cigarro, álcool, alimentos inadequados à base de gordura, carboidrato, tudo acima, faz com que eu tenha o quê? Pressão alta, né? Que é a hipertensão. Eu tenha também associado a isso um aumento de peso, aumento de circunferência abdominal, né? E aí eu não tenho uma boa orientação nutricional, né? Eu não tenho uma boa avaliação física, né? Então, isso tudo compromete, aí no caso, esse homem. E aí eu tenho índices elevadíssimos no sexo, né? No gênero masculino, infartos, que é a síndrome coronariana aguda, acidente vascular cerebral isquêmico e hemorrágico, causados por aterosclerose, né, ou com placas de ateroma, obstrução das coronárias e assim vai, tá? Então, como mostra aí no slide 23, né, que eu mandei para vocês, tem inclusive a classificação da doença da artéria coronária, né, em que vai de 30% até 99%, quando eu chego a um bloqueio total das coronárias. Então, o que é isso, né? Também vocês já viram isso em anatomia e fisiologia, tá? Mas eu tenho um coração, né? Já um coração sobrecarregado com tudo aquilo que acabamos de falar, né? Nós temos um fluxo sanguíneo inadequado, isso aí é uma rede incessante, como ingestão de gordura, carboidrato, né? Então, isso tudo indo para as minhas células, indo para os meus tecidos, indo para a minha circulação sanguínea, e ali eu começo a ter como se fosse um rio, né? Um rio que começa a encher numa tempestade, e ali eu começo a transbordar, né? E ali eu começo a ter lixo passando, e quando você vê que isso acontece, né? Geralmente, para onde que vai esse lixo? Ele fica em algumas barreiras, tipo poste de luz. Vocês já viram? No rio, naquelas pilastras, quando ele enche, quando ele começa a transbordar após a tempestade, aí vem mato, vem lixo, e ali vai tendo barreiras. E ali vai aumentando o lixo, não é assim? Até obstruir aquilo ali. Obstruir o boca de lobo, né, que fala, bueiro, e aí a água começa a transbordar, porque não tem o quê? Vazão, não é assim? Não é diferente no nosso leito vascular. Então, cada vez que eu tenho um sangue contaminado
com escórias, com gordura, ali eu encontro uma barreira, que às vezes é uma válvula que tem dentro da minha luz do vaso. Dali começa a ficar depositando gordura, né? Gordura, placa de gordura, e ali vai. E ali vai crescendo, aí como está na figura. Então, se desculpem, né? Eu coloco aqui um vaso. E aí eu começo a ir fechando esse vaso a partir do momento em que eu vou tendo uma obstrução. Então, se eu tenho uma obstrução pequena, eu consigo manter um fluxo. Mas a partir do momento em que esse rio vai transbordando, essa sujeira vai se acumulando, eu vou diminuindo a luz desse vaso, impedindo, no caso, o quê? O meu fluxo, tá? E lógico que se eu impeço esse fluxo de sangue, o que vai acontecer com essa coronária? Primeiro lugar, a coronária, qual é a função dela principal? Quem sabe? Qual a função principal das coronárias? Irrigar e mandar oxigenação e nutrientes para quem? Para o coração? Para o coração, né? Para o coração. Se alguém puder tirar aí o som, eu agradeço. Valeu. Então, o que acontece? Se a coronária, ela tem um papel primordial, que é justamente nutrir esse coração, né? Fazer com que ele funcione adequadamente, e eu tenho uma obstrução, o que vai acontecer? Mau funcionamento. Concorda? Parte de onde tem essa obstrução vai impedir o coração de ter um bom funcionamento, tá? Então, eu vou até colocar aqui, né, que eu tô gravando, tá? Mandando aqui no cursor, tá? O que acontece? Aqui na parte do coração, tá? Tem aí no slide. Se puder a Natália tirar o som, eu agradeço. Então, olha só, eu tenho aí um... Eu tenho um bloqueio... Natália, por favor, tirar o som. Ana Cristina também. Isso, valeu, obrigada. Então, o que acontece? Aí no slide que eu passei para vocês, eu tenho o coração com percentuais de bloqueio. Então, ali, um bloqueio de 30% é um bloqueio considerável? É um bloqueio considerável, mas eu ainda mantenho um fluxo diminuído, mas que pode causar uma cardiopatia leve. É problemas de batimento, arritmia, mas também... Tá bom. É sexta, né? Vamos beber cervejinha daqui a pouco, né, gente? Eu ia amanhã para ir para Angra, não vou mais. Mas não vai faltar oportunidade para a gente poder almoçar, hein? Já ia... Estamos esperando você encerrar a aula para ser professor. Tá bom. Tá quase acabando. Só falta mais 3 uns. Valeu, professor. Então, olha só que interessante. Não sei se vocês conseguiram abrir o slide de vocês, né? Mas o que acontece? Se eu tenho, para vocês entenderem, um bloqueio leve, eu vou ter uma cardiopatia leve, né? Ao passo de que, cada vez que eu aumento a minha área de oclusão, eu aumento a minha probabilidade de eu ter uma isquemia tecidual de uma parte cardíaca. Aí é que vem o quê? Qual é
a síndrome que acontece quando eu tenho uma isquemia tecidual do miocárdio. Qual o nome da doença? Da síndrome? Eu tenho um infarto. Exatamente. Então, é o infarto agudo do miocárdio, que hoje chamamos de síndrome coronariana aguda. Por que síndrome? Porque os sinais e sintomas são os mesmos. Toda vez que eu tenho sinais e sintomas iguais, isso se chama uma síndrome, tá? Então, a quantidade, quer dizer, a intensidade dessa síndrome coronariana, ela é definida pelo grau de obstrução. Por isso que é importante, quando eu tenho um IAM, né, no caso, um infarto agudo do miocárdio, quando tem um IAM, a indicação é fazer o quê? Um cateterismo, o CAT, né, que é a cineangiocoronariografia. Para que isso, né? Para que fazer o CAT? Para eu ver o tanto de obstrução. E dessa obstrução, eu tenho de leve a grave, que pode surgir o quê? Uma angioplastia, quer dizer, passa por uma cirurgia cardíaca, que pode ser, inclusive, a colocação de um stent. Vocês já ouviram falar sobre isso, né? Sim. Então, com essa colocação do stent, significa que está com uma obstrução grave, uma obstrução alta. Existe até situações que às vezes vem a resposta do cateterismo ou da angioplastia, lá na conclusão, em que fala assim, o sujeito está com 85% de obstrução de coronária. E assim vai. Então, para que eu estou explicando toda essa trajetória, né? Para vocês entenderem o grau de necessidade de entendimento, para que a gente possa passar para esse homem lá numa sala de espera, lá numa CIPAT, lá no encontro ou no Novembro Azul, o quão é importante ele melhorar a qualidade de vida dele. Por quê? Cada vez que eu pioro a minha qualidade de vida, eu intensifico a chance de eu ter uma isquemia severa miocárdica. E aí levando a quê? A incapacidades. Né? Levando ao grau de incapacidade. Então esse sujeito, que é um arrimo de família, é um sujeito que trabalha, é um pai de filho e etc., ele acaba se tornando um sujeito incapacitante em diversas formas, sociais, familiares, econômicas. Entenderam? Então, Sim. eu chego a ter até um BAV total, ou seja, essa doença coronariana pode levar a um bloqueio atrioventricular, BAV. E o BAV tem grau 1, 2, 3, 4, que vai até um BAV total. O BAV total, muitas das vezes você ouve falar em infarto fulminante. Ah, o sujeito teve um infarto fulminante que mesmo fazendo manobra, fazendo massagem, adrenalina, ele não voltou. De jeito nenhum, não teve uma onda elétrica no monitor. Isso é um BAV total, onde tem 100% da obstrução. Tá bom? Bem, uma outra doença, no caso, é a varicocele. Tá? O que é a varicocele? Tá? É um processo de dilatação das veias do testículo, semelhante àquele que ocorre nas pernas, igual varize. Né? Então, geralmente, homens e mulheres que têm varize em membro inferior, que fica com aquelas veias dilatadas, né? Sobrecarregadas, tá?
é a varicocele, né? E ela pode acontecer também, né, nas veias do testículo. E pode causar dor, muita dor, até infertilidade. E óbvio, né, que geralmente o tratamento ele é cirúrgico. Bem, um tratamento é cirúrgico na varicocele. Aí o homem tem, assim como nas varizes mesmo, é a falta de circulação. Eu tenho a dificuldade, no caso aí, uma irritação local, séria, grave, edema, dor, né? E no exame físico, né? Márcia, Oi, é Janaína da 8i, boa noite. boa noite. Essa varicocele, vou fazer uma pergunta, ela tem idade, assim, a partir de certa idade ou Não. independente? Independente. Eu já ouvi falar dela, mas assim, a gente ouve falar superficial, nunca se aprofunda, né? Na realidade, todas as coisas de homem, a gente não se aprofunda muito. Agora, estudando, a gente se aprofunda mais. Isso. Né? A verdade é essa. Eu já ouvi falar dela, mas, como eu disse, bem superficial. Existe uma idade específica a partir de tal idade ou não? Tá, eu vou responder discutindo com você uma situação. Sim. Varizes nas pernas. Todo mundo tem, homem e mulher, não é? Sim. Em que idade que aparece varize? Independente. Por quê? Independente. Ou hereditário também, né? Muito mais cedo quando hereditário. Entendeu? A varicocele, ela é a dilatação dessas veias, sendo que ela se localiza no testículo. Nossa! Gente! Nunca imaginei isso. Sendo que também depende da idade. Pode, né, tem uma tendência aos mais velhos, aos mais idosos, justamente por aquilo que eu falei logo lá no início, né? Que com a idade, né, filha, tudo cai, né? Cai. Né? Então, assim, o que acontece? Na varicocele, quer dizer, não existe a dilatação, a elasticidade, né? Eu não tenho tanto colágeno. Então, essa tendência, ela é um pouco maior ao passo que vai chegando a idade. Mas tem muito homem de 30 anos que acaba tendo a varicocele. E isso vai acontecer por conta de tudo aquilo que a gente vai falando. Alimentação, sedentarismo, né? Hábitos de vida inadequado, placas, né, de ateroma que vai fazendo lá na frente que eu tenha má circulação. Exato, tá? É verdade. Aí respondeu? Respondeu, obrigada. Só que tem detalhe, muitos homens não procuram os médicos. Normal, né? Que é normal. Que é normal. Só procura quando estiver na porta da beirada. Até porque eles se sentem com vergonha de ir num médico e ter que examinar, né, o testículo, o pênis. É algo cultural. Sabe? O José está respondendo aqui. É uma doença que não tem idade. Não tem idade. Não tem idade. É verdade. Tá? E pode ter até crianças que têm a varicocele, tá? Então, você vê uma coisa com a outra, né? Eu tinha uma outra ideia de varicocele. Não de que teria ligação de varizes, né? Pernas. Olha a minha ideia. Para mim, tinha alguma coisa a ver com a parte cerebral. Olha a minha mentalidade. Tamanha a ignorância da gente, porque não é muito falado, né? Nas mídias, e a gente não procura se aprofundar. Aí a senhora tocando no assunto, não, fiquei curiosa, porque eu já ouvi falar disso. Em adolescente, no hospital. No hospital. É porque a gente liga, geralmente quando se fala varicocele, fala acha que é fimose. Tem muita gente que confunde achando que isso tem a ver com fimose e às vezes não é. Por isso.
Pode acontecer em criança, adulto, entendeu? Isso aí não tem como, tá? Porque alguns falam, você falou da fimose. Eu me lembro de um adolescente no hospital. Eu morava em Volta Redonda, eu sou de Volta Redonda, mas moro em Angra agora. No hospital, e era essa questão, a questão de estar indo para a sala cirúrgica porque é problema de fimose, está saindo da criança para adolescência, pré-adolescência. E não era isso aí. A gente não se aprofundava muito, né? Eu, pelo menos, tenho 2 filhas. Então, é uma coisa que eu nunca me liguei. Fimose, das coisas assim. Saúde do menino, né? Do homem. É isso Mas aí. tá bom, a professora respondeu. Tá. Obrigada. Então, uma outra situação também, lógico que a gente vai falar sobre isso mais adiante, tem mais coisas para falar sobre a questão masculina, tá? Mais coisas. Mas vamos nós. Uma outra questão, no caso, é a impotência sexual, tá? Muitas das vezes